Massa atleticana, torcida do Galo. O futebol é uma loucura. Galera, o que aconteceu? Martim Anselmi desistiu de vir treinar o Galo. Após estar quase fechado aí, poucos pormenores aí para fechar com a diretoria do Galo para vir treinar o nosso Galão. A negociação caiu, amigos. O treinador desistiu e Sampaoli volta aí com força nos bastidores, principalmente aí pela pressão da massa para assumir o cargo de comandante do Galo. Todas as notícias, tudo o que aconteceu, o que aconteceu pro Martim Anselmi cancelar aí a sua vinda para o Brasil. A gente vai conferir agora as informações com o Sport Center da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos, link na descrição do vídeo. E você destacou aí também o Cruzeiro bem avançado na Copa do Brasil no confronto contra o Atlético, porque ganhou o primeiro jogo por 2-0. Vamos então às informações do Galo. O Martim Anselmi está aí no nosso site, espn.com.br, volta atrás em acordo e desiste de assumir o Galo. O técnico argentino voltou atrás na decisão e formou o clube nesta segunda. A diretoria do Atlético já dava como encaminhada a chegada do Anselmi, que reconsiderou a decisão nos últimos dias. O clube mineiro então voltou a estaca zero na busca pelo substituto de Cuca, que deixou o cargo na sexta-feira, demitido pelo Atlético. Sampaoli, Pedro Caixinha e Ramon Dias foram consultados. Nos últimos dias, Luiz Ubeldia e São Paulo entrou no radar e chegou a conversar com o Galo, mas o clube, na ocasião, preferiu investir por Anselmi. E aí eu entendo, então, que Luiz Ubeldia passa a ser o nome certo, né, neste momento. E eu queria a sua opinião. Queria não. Rafa, o técnico do São Paulo com bons momentos, especialmente no Sampaoli é o nome. Te parece o melhor nome dessa lista que eu falei aí? Eu acho que o Zubeldia ele mostrou isso no São Paulo, Edu, uma certa dificuldade para estabelecer um controle pleno do grupo. Não me parece ser um treinador craque em gestão. E o Atlético Mineiro tem um elenco de gente muito qualificada. Se você colocar na ponta do lápis, estabelecer, né, com base em retrospecto, em uma leitura técnica do histórico dos principais jogadores, o Galo tem seguramente um dos 5, 6 elencos mais qualificados do Brasil. Eu tenho esta opinião. Então, dentro dessa lógica, talvez o Zubeldia possa ter um certo problema para chegar num clube que tem uma exigência enorme por performance, por resultado, com uma torcida muito participativa, que é um clube dirigido por torcedores bilionários, é um modelo específico de futebol em que a ingerência acaba sendo muito imediata e essa liberalidade perante o torcedor é uma coisa que a gente vê acontecer com muita frequência. Não tem muito tempo nós vimos aquelas cenas do Hulk conversando com os torcedores do Atlético no CT. Então existe toda uma atmosfera muito densa e eu não sei se o Zubeldia é um cara talhado para ter esse tipo de resistência. No São Paulo ele chegou a ter alguns problemas em relação a isso também. Talvez o Atlético precise mais de alguém que consiga trazer um pouco de suavidade, um jogo que contemple mais o futebol bem jogado, futebol técnico, do que propriamente um cara que tem esse viés mais cancheiro, mais de competição, um futebol um pouco mais de compactação e, acima de tudo, uma gestão de elenco um tanto quanto complexa. Eu não gosto de falar sobre nenhum profissional antes que ele assuma o clube, né? Porque fica parecendo que você está criando um cenário de derrotismo para o torcedor. Você está pintando um quadro para o torcedor se desanimar. É lógico que o Zubeldia é um bom técnico e até pode dar certo, caso seja novamente procurado pelo Atlético Mineiro, comandando o Galo. Mas eu não acho que seria o nome mais ideal, não. Não apareceu no radar dessas últimas informações o nome do Turco Mohamed, que está lá no futebol do México. E esse, sim, é um cara que tem já intimidade com o clube. Quando ele saiu do Atlético Mineiro, até o Mário Marra, semana passada, falava sobre isso no Sport Center da tarde, saiu numa condição em que ficou faltando alguma coisa, ele próprio reconheceu isso, o clube reconheceu isso também. Talvez seja um cara com uma capacidade de trazer mais elementos que o Galo precisa nesse momento. Repito, longe de sentenciar como ruim o Zubeldia, mas eu acho que não é o mais adequado para o momento não, Edu.
Informação muito fresca, acabou de subir no nosso site, espn.com.br. Você sabe, Vinícius Nicoletti trabalhou muito tempo em Belo Horizonte, acompanhando de perto o Galo, e ele é quem assina esse texto. Ele conta o que aconteceu com o Martin Anselmi para dar errado a negociação. O Anselmi achou, conta o Vinícius Nicoletti, que o cenário era muito conturbado, que ele ia chegar com uma responsabilidade muito grande, num cenário de muita pressão, e achou que era melhor, então, não encarar também essa pressão da torcida também. Outro ponto foi o elenco, a avaliação que ele fez. Que o elenco não era tão forte. Enfim, esse é o lado do argentino que desistiu, o Martin Anselmi, esse técnico do Porto, que eu não entendi muito bem, porque ele foi muito mal no Porto, né? Foram 6 meses ruins dele lá. Enfim, agora tá aí a foto do Sampaoli, segundo... Como muda, cara. Como muda o futebol. Meus amigos, o futebol é maravilhoso, cara. O Vinícius Nicoletti é um dos cotados. Pedro Caixinha e Ramon Dias também foram cotados, consultados nos últimos dias. Vamos ver o que acontece. A gente segue acompanhando essa história com os nossos repórteres muito atentos. Separei para vocês aqui um trecho também do Itatiaia, o apito final, falando aí sobre a desistência, né, do Anselmi, Martin Anselmi, e da possível chegada, e quem sabe, de Sampaoli ganhando muita força nos bastidores. Bora lá conferir, tá muito interessante aqui acompanhar todas essas informações de bastidores pegando fogo no nosso galão. Senta o dedo no like e bora ver. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no apito final da Itatiaia. Agora há pouco a gente estava na mesa redonda do Galo e começou a surgir a possibilidade de que o técnico argentino Martin Anselmi estava repensando e não viria para o Galo. A Itatiaia confirmou, realmente melou a vinda do novo treinador atleticano. Não será o Martin Anselmi. Ele tinha, sim, negociações avançadas. Ontem o Paulo Brax deu entrevista à Itatiaia lá em Salvador, no Barradão, confirmando que já tinha negociação avançada, mas de ontem à noite surgiu essa possibilidade. Saiu na imprensa o nome dele como o nome para assumir o Atlético. O Martin Anselmi viu a repercussão e acabou recuando, chamou a diretoria do Atlético, disse que estava muito satisfeito com o projeto que foi apresentado pela SAF do clube, porém ele crê que o ambiente externo no Galo está pouco propício para um trabalho a longo prazo. A pressão está muito forte. Então, o treinador que está sem clube preferiu não aceitar o convite do Atlético. E agora, Romano, o Atlético, o Galo, a cúpula da SAF vai ter que partir por plano B. Que situação, hein, Vinícius? Que situação, Romano. O Atlético tendo que correr contra o tempo, essa recusa impacta muito no planejamento, mas, sendo bem sincero, eu compreendo a decisão do Anselmi, porque nesse momento, por mais que a diretoria prometa a ele um trabalho a longo prazo, não tem como pensar em 2026, sendo que em 2025 você está a 2 pontos da zona do rebaixamento, você está numa situação muito desfavorável na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, tem uma parada dificílima na Sul-Americana, e o que define longo prazo no futebol brasileiro é resultado. O Anselmi nunca trabalhou aqui como treinador, mas ele conhece, sabe do contexto do futebol brasileiro. Se ele toma aí 2 pancadas, se entra na zona do rebaixamento, quem vai garantir a ele que ele será o técnico em 2026? Então, acho que isso pesa muito na análise, né, de qualquer treinador, e acredito que foi determinante para essa recusa do argentino de 40 anos. Pois é, e agora você disse na manchete, Cláudio, que o Atlético parte para o plano B. O que seria esse plano B? Olha, Romano, agora fica uma situação delicada para a diretoria do Atlético. Eu vou explicar o cenário. O treinador, Martin Anselmi, era o plano A
e o Atlético tinha nele essa perspectiva, o perfil mesmo, para um trabalho a longo prazo e com as características que o Atlético vê que hoje encaixa na SAF do clube. Tem outros nomes numa lista pequena, e esses nomes que estavam nessa lista, eu pude confirmar 2 deles. O Luiz Obeldia, que foi do São Paulo, e o Pedro Caixinha, que trabalhou no Bragantino e no Santos. Agora, esses 2 nomes, que são mais conhecidos por parte da torcida, eles têm muita rejeição. Principalmente o Pedro Caixinha teve uma rejeição muito grande quando o nome dele apareceu. Aí tem um treinador que não está no perfil da SAF, não agrada hoje quem comanda o clube, mas tem uma preferência muito forte por parte da torcida. Se a gente fizer hoje, a gente já fez, inclusive na Itatiaia, enquete desde a saída do Cuca, o Jorge Sampaoli aparece como preferência do torcedor atleticano. E aí aquela história, Romano, a diretoria vai para o lado do apelo popular, mas que não é o perfil desejado por eles, ou vai na sua convicção por parte da diretoria, mas diante de uma rejeição muito grande. E aí esta questão no momento do Atlético com a recusa do treinador argentino Anselmo. Será que a diretoria vai ter que esquecer esse projeto? Porque no momento agora, não é questão de projeto, né, ministro? Não tem como pensar em projeto, não. É questão da situação do Atlético, que está em desvantagem na Copa do Brasil, tem decisão contra o Bolívar, que é bom time. Isso. E a 2 pontos da zona de rebaixamento. Exatamente. A temporada ela pode terminar de uma forma vitoriosa, se o Atlético conquista uma das Copas, por exemplo, e a Sul-Americana ainda considero como acessível, ou de uma forma trágica. Então não tem como pensar em 2026. Ô Romano, sinceramente, o Atlético precisa nesse momento de resgatar a torcida. A torcida está fazendo um apelo, não é unanimidade, mas boa parte que é o Sampaoli. Eu acho que por motivos que são justificáveis, acho que o Atlético tem que pelo menos conversar com o Sampaoli. Fala assim, olha, a gente ficou chateado com isso, quando você saiu. Tem como a gente fazer algo diferente para que seja uma relação melhor? Pelo menos conversar, porque se traz o Sampaoli, a mobilização é outra. Muda o ambiente, torcida compra ideia, lota estádio, os próprios jogadores, alguns já deixaram nas entrelinhas que gostariam do Sampaoli. Então, eu acho que seria a melhor estratégia, o melhor cenário hoje para o Atlético. Ei, tem um detalhe, Cláudio. Você trouxe essa entrevista com o Hulk. O Hulk deixou para mim bem claro, não sei se para você e para o ouvinte da Itatiaia, a situação envolvendo o seguinte: quer alguém para sacudir o vestiário. Foram palavras do Hulk, né? Sim, o Hulk falou que primeiro teria que ter uma decisão rápida, que isso é muito importante para o momento, e alguém que tem intensidade do trabalho e que faça com que esses jogadores possam ter aí algo a mais. Então, essa gestão de vestiário mesmo, essa sacudida, foi um recado do Hulk. Ontem o Alonso também falou, né? O Alonso falou que o Galo precisa de um técnico que seja intenso, que trabalhe forte, não precisa dar bom dia. E aí ele deu uma dica muito grande, né? Porque essa questão de não dar bom dia é o relacionamento ali do dia a dia com o Sampaoli, que seria um dos problemas. Então, me parece que tem sim uma aceitação, pelo menos de parte do grupo, desse estilo Jorge Sampaoli para o momento, Romano. O que me chama a atenção é a falta de unanimidade dentro de quem comanda o Atlético com nomes. Porque uma parte defende o Zubeldia, não é isso, Cláudio? Sim, esse nome está na lista. Uma parte defende o Zubeldia, outra parte quer outra coisa. Quer dizer, se não estão conversando, né? Falando a mesma língua, vai ficar difícil encontrar um nome de consenso. Precisa, né, de uma decisão mais firme. Não tem muito tempo para pensar nesse momento. O Atlético precisa aproveitar essa data FIFA. O cenário ideal é que esse treinador chegue quarta-feira já com a representação do grupo.
Mas se o Atlético trouxer Caixinha ou Zubeldia, ele sabe que ele vai estar comprando uma briga com a torcida. No momento que a torcida já está muito machucada, que a torcida já está na bronca. Para esse momento é complicadíssimo chegar um treinador com tanta rejeição. E o São Paulo tem um ponto positivo que nenhum que chegar vai ter tempo para treinar, assim, né, o Romano? Vai ter muito tempo, que quando chegar para treinar vai ter vários jogadores convocados. O São Paulo já conhece uma parte do elenco e conhece já o Atlético e o futebol brasileiro. Então você economiza um pouquinho, né, dessa questão aí de falta de tempo, já com essas percepções que ele já tem. Galera, deixa eu trazer para vocês aqui notícias que complementam aí essa desconexão que está a torcida com a diretoria. Caixinha não. Só se for para guardar os erros da SAF, o Galo merece comando. Não mais apostas sem sentido, né? Então uma faixa aí em algum dos viadutos em BH, né? Então deixando os créditos aqui da imagem ao canal Bica Galo, né? Então tá aí, ó, uma faixa aí em protesto, né? Então clima tenso, galera. Assim, protesto no viaduto do Mineirão, né? Agora à noite, né? Também haverá faixas na Cristiano Machado, segundo aí o Bica Galo, o Jeves do Bica Galo. Então vai ter muito mais repercussão aí sobre essa escolha, né, do técnico. A diretoria bateu o pé, parece, né, que não quer o Sampaoli, e já a massa atleticana, principalmente nas redes sociais, aqui no Twitter a massa tá ensandecida pedindo aí Sampaoli para o comando urgente no Galo. Ó, e eu vou te falar, galera, eu acho que é o nome que o Galo tem que ir atrás. Tem que deixar algumas rusgas para trás, tem que se dobrar, cara, porque a torcida do Galo tá muito machucada, né? Chegamos em 2 finais ano passado, não ganhamos nenhuma, perdemos pro Flamengo, ali foi dolorido demais aquela Copa do Brasil, também a Libertadores com um jogador a menos. Nesse ano, o trabalho do Cuca não engrenou, né? Tomamos já um sacode aí pro Cruzeiro dentro da arena, que a gente tem um retrospecto aí negativo dentro da nossa casa. Então a torcida do Galo precisa de se sentir acolhida, por mais que é uma SAF, que não é sempre que você tem que olhar o que o torcedor pede, mas neste momento, Sampaoli pra já no nosso Galão. O que você acha da ideia? Comenta aí, massa. Meus amigos, um clima pesado, hein? Criando aí um clima entre torcida e diretoria, que eu espero que a diretoria se aproxime um pouco mais da torcida e ceda, pelo menos dessa vez aí, traga o Sampa de volta. Comenta aí o que você acha da ideia, ou se você traria o Caixinha, o Zubeldia, que são um dos nomes aí que estão mais próximos, quem sabe até o Turco Mohamed de volta, mas não acho que seria o nome para esse exato momento, não. O que você acha? Comenta aqui, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, massa! Se inscreva no canal, tamo junto, fui!